Glória a Deus. Aí vem no capítulo, lá em 1 Crônicas, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 15 e o versículo 3, engrandecido é o nome do Senhor, nós vamos ver que agora Davi ele fez uma coisa certa, corretíssima, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 15, versículo 3 de primeiro livro de Crônicas, vai nos dizer dessa forma, amados. Vejam só. Ajuntou Davi a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar. Eles tinham preparado. Vocês ouviram agora a diferença? Lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 5, Davi reúne o povo para levar a arca, porém, ele não havia preparado um lugar para deixar a arca, para colocar a sua arca. Ouça isso no nome de Jesus. Mas já na segunda vez, amado, ele preparou um lugar, como aqui mesmo vai dizer, diz que Davi reuniu todo Israel, ele reuniu todo de novo. No entanto, todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós temos que preparar este lugar que é o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar com o nosso coração preparado para receber a presença do Senhor, para receber a arca do Senhor, que é a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o próprio Davi, agora no Salmo 108, ele vai dizer no versículo 1, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos diz no versículo 1, preparado está o meu coração, ó Deus. Entrarei, salmodiarei de toda a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, ele vai nos dizer, exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos, amados, que preparar o nosso coração e agora, depois de preparado, nós vamos dizer, Senhor, preparado está o meu coração para receber a arca. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É nós, amados, nós estamos preparando. Será que nós estamos preparando, queridos, um lugar para a presença de Deus? Nas nossas vidas, na nossa família, louvado seja o nome do Senhor. Veja como diz, preparado está o meu coração, louvado seja o nome do Senhor. Aqui mostra que foi preparado um lugar, certo? No versículo 3 do capítulo 15 do primeiro livro de Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Foi preparado um lugar por Davi, para receber a arca. Será que nós estamos preparando um lugar para receber a arca da presença? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Estava todo Israel reunido no lugar da adoração para receber a arca da presença. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Se nós formos ver lá no livro de Atos, queridos, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver quão interessante é aquela passagem do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 e 2 vai nos dizer, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você imagina se tivesse pessoas que não estivessem reunidos, que não estivessem unidos no mesmo propósito. Ali eles estavam reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam todos preparados para receber a arca, que é a presença de Deus. Versículo 2 vai nos dizer, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa
onde estavam assentados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de repente, amado, desceu a presença de Deus naquele lugar e encheu todos que estavam preparados, que estavam com a sua vida preparada ali no dia do Pentecoste. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que nós estamos reunidos? Será que nós estamos unidos? Louvado seja o nome do Senhor, para recebermos a presença de Deus, para receber a arca do Senhor em nossas vidas. Será que nós temos feito como Davi no capítulo 108 de Salmo, versículo 1? Preparado está o meu coração, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nós não vamos pensar que a plenitude de Deus virá a um líder, a um pastor, ou a um homem, louvado seja o nome do Senhor, a uma congregação ou a uma denominação, louvado seja o nome do Senhor. Quem é de Deus se une, amado, com quem é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todo o povo de Deus se ajunta, louvado seja o nome do Senhor. Se não estaremos fora do único e verdadeiro corpo que é Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, parte A, vai nos dizer: há somente um corpo e um espírito. É aí que nós temos que estar unidos, louvado seja o nome do Senhor. Para que nós sejamos um só corpo, louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer que nós não podemos estar no meio sentado, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos que andar com pessoas que falam a mesma língua, louvado seja o nome do Senhor. Não vamos desprezar, é lógico, nós vamos ter que evangelizá-los, nós vamos ter que trabalhar junto com pessoas que não fala a mesma língua, mas nós temos que vigiar o nosso coração, preparar, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos, ouça isso no nome de Jesus, estar sempre certo de que o nosso coração esteja preparado para receber a arca do Senhor, que é a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aqui no livro de segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16, vai nos dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aleluias. E que concordância há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? O que conosco tem? Aleluias. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente, do Deus vivente, como Deus disse, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, Deus, Ele está com você, Deus está no seu coração, Deus anda com você. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que estar preparados. Ouça isso no nome de Jesus. Não viver em comunhão com as trevas, não. Não andar com palavrões, com pessoas que não têm a mesma comunhão que você. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus, como está orando, Jesus fala assim, lá em João 17, né? Para que Deus nos guarde do mal. Não oro para que tire do mundo, mas que livre do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos necessários, sim, viver no meio de pessoas maldosas, de pessoas que não falam a mesma língua que nós, mas que Deus te guarde de todo mal. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Louvado seja o nome do Senhor.
que está escrito lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós temos que andar preparando todos os dias o nosso caminho para receber a arca do Senhor, que é a sua presença. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículos 5 ao 7, vai nos dizer: porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, louvado seja o nome do Senhor, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, se Cristo morreu e nós morremos com Ele, amados, então nós estamos justificados do pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Nós agora somos uma nova criatura, não participamos, não somos mais aquele velho homem que fazia coisas erradas e para nós estava certo. Não, agora nós temos a luz da palavra, nós temos o conhecimento de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós não devemos mais andar na prática do pecado, porque louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem vitória para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preparado está o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vá abrindo a sua Bíblia aí no capítulo 20 de Juízes, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler aqui no seu versículo 11, que vai nos dizer: assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Aqui está falando da unidade, da união, louvado seja o nome do Senhor, do preparo, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Davi começou reunindo todo Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós devemos estar reunidos, unidos no só propósito. Qual é a batalha que você está enfrentando hoje? Se una, louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas de oração como você. Busque pessoas que falam a mesma língua como você, como um só homem, louvado seja o nome do Senhor. Um só corpo que nós somos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, amados, nós temos que nos unir, temos que nos apegar como um só corpo, carne e unha. Não é mais tempo de estar brigando, de estar desfazendo um do outro, não, mas é sentar, pedir aconselhamento, louvado seja o nome do Senhor, e lutar com um só propósito, louvado seja o nome do Senhor. Devemos buscar desesperadamente a santificação, louvado seja o nome do Senhor. Ela é uma fonte, louvado seja o nome do Senhor, desesperada. Louvado seja Deus por santidade. Nós temos que ter, louvado seja Deus, esse desejo desesperado pela santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Humilhação para brotar a humildade é imprescindível. Preparar um caminho reto para o Senhor e Ele vem. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai nos dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem preparar o nosso coração, nós não podemos ver a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, que nós possamos cada dia estar meditando nessa palavra, preparar o nosso coração para receber a arca do Senhor, que simboliza a sua presença em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, amados, a sua vida, e um forte abraço para todos vocês que estão a me escutar. Louvado seja o nome do Senhor. Siga-nos aí pelo YouTube. Se inscreva, deixa aí o seu joinha, louvado seja o nome do Senhor. E compartilhem para ajudar nós a evangelizar ao mundo, louvado seja o nome do Senhor. Que tem muitas pessoas que precisam estar preparando o seu coração para receber a presença do Senhor. Que Deus abençoe e um forte abraço em nome
do Senhor e Salvador Jesus Cristo.